Beleza, pessoal? Boa noite. Pessoal, é o seguinte, eu preparei essa aula para que vocês pudessem ter um entendimento um pouquinho melhor do vídeo que eu postei anteriormente, falando sobre o método de fluxo de caixa descontado. Boa parte desse nosso conteúdo ele vai se encontrar dentro da unidade 3 da apostila de vocês, e a fórmula que nós vamos utilizar para podermos calcular o nosso método de fluxo de caixa descontado, ele vai se encontrar na página de número 25 da unidade 3. Então, pessoal, beleza. Vamos fazer aqui primeiramente uma pequena explanação do que é o método de fluxo de caixa descontado, ou mais conhecido em inglês como valuation. O método do fluxo de caixa descontado, pessoal, ele nada mais é do que eu pegar fluxos de caixas futuros que aquela empresa a qual eu pretendo investir vai gerar e ajustar para o presente. Então, eu vou pegar, por exemplo, depois que eu investi nessa empresa, com um ano de operação, quanto que ela gerou de fluxo de caixa? Gerou um valor X. Então, eu vou reajustar esse valor X para hoje, o dia que eu estou investindo, para mim saber se esse investimento realmente é vantajoso ou não, ou até mesmo para mim poder ter a plena interpretação de quanto esse investimento vai se pagar. Então, dentro da apostila de vocês, na página 25, ele vem explicando um pouquinho melhor sobre a fórmula que é utilizada para poder calcular o fluxo de caixa descontado, que é a metodologia do valor presente líquido, mais conhecida como VPL. Então, pessoal, primeiramente, o que é o VPL? O valor presente líquido, ele é uma técnica. Na verdade, ele é um cálculo que é realizado pela matemática financeira, e esse cálculo ele é um derivado do cálculo que nós utilizamos para podermos descobrir qual é o nosso juros compostos, no caso, qual é o valor que a gente pagaria com a taxa de juros compostas. Então, pense bem, sempre quando você tem dinheiro que você vai realizar o seu investimento, você tem que parar para analisar primeiramente rentabilidade, retorno e risco. Então, muitas vezes, quando você vai investir numa empresa, se o risco investindo na empresa é maior, então tecnicamente você espera um maior retorno. Se você fosse fazer um investimento, por exemplo, em títulos públicos e assim sucessivamente, você saberia ali qual seria a taxa de juros que você receberia daquele investimento, e a partir daquele momento, por não ser um risco tão grande, a taxa de juros seria menor, então seu retorno também seria menor. Então, qual que é a tendência? Quanto maior o risco, maior deve ser a minha rentabilidade, maior deve ser o meu retorno. Mas agora, voltando aqui para a nossa fórmula, que é o método de VPL, que no caso é o valor presente líquido, ela é uma fórmula da matemática financeira derivada dos juros compostos. Então, a mesma fórmula que eu utilizaria para poder descobrir o quanto que eu pagaria de juros, eu vou poder avaliar aqui o quanto que eu receberia do meu investimento em um possível aporte, em um possível investimento que eu realizasse dentro de uma empresa. Mas só que esse meu cálculo ele vai ser baseado em cima dos fluxos de caixas futuros que essa empresa vai gerar. Então, em cima de valores históricos, eu faço um plano de negócio para os próximos 5 anos, e em cima desse plano de negócios eu faço uma projeção de fluxo de caixa, para mim poder entender qual seria a minha receita, o quanto eu teria de custos e despesas, e em cima disso calcular se o meu investimento se pagaria ou não, ou quanto seria até mesmo o meu payback. Payback ele vai ser um assunto para a nossa próxima semana, para a nossa próxima aula. Então, qual que é a fórmula que é utilizada do valor presente líquido? O valor presente líquido, pessoal, ele vai levar em consideração o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, no caso, vai ser o restante, vai ser a sobra de caixa que a empresa vai ter depois que ela pagar seus custos e despesas dentro do mês. Então, beleza. O valor presente líquido será igual ao fluxo de caixa, no caso esse FC aqui ele representa o fluxo de caixa da empresa, e dentro da fórmula aqui no ano zero, que no caso seria o momento que nós estaríamos empregando o dinheiro, que nós estaríamos realizando o investimento, ele vai entrar dentro da nossa fórmula negativo.
porque nessa situação eu vou fazer um comparativo entre o que a empresa vai gerar de fluxo de caixa, ajustados a valores presentes, e o valor que eu estou empregando. Se depois de um determinado período de operação que eu determinar, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5 anos e assim sucessivamente, aquela empresa tiver gerado um valor positivo, então, por exemplo, depois que eu chegar nesse valor aqui, se o valor for maior do que zero, eu posso considerar o investimento como rentável. Se o investimento for menor do que zero, então ele é impróprio. Se ele for igual a zero, então fica a cargo da análise de quem vai realizar o investimento. Beleza. Então, nós vamos levar em consideração os nossos fluxos de caixas para os próximos anos. Dentro da nossa atividade, eu levei em consideração a projeção de fluxo de caixa, que é o que é mais recomendado pelos analistas financeiros, de 5 anos. Então, como ficaria? Fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a sobra de caixa que a empresa vai ter dentro do ano, dentro do mês, depois de pagar todos os seus custos e despesas. Estamos aqui falando pelo regime de caixa. Do ano em questão, que nós vamos calcular, dividido por a soma de 1 mais I, que no caso 1 seria seria o número padrão que viria dentro da fórmula, mais I. O que significa esse I dentro da nossa matemática financeira? Significa a nossa taxa de juros, elevado ao tempo. Então, no caso, ao ano que nós estamos calculando, ao ano a qual nós estamos nos referindo. A fórmula de forma padrão, ela vem dessa forma. Fluxo de caixa N, esse N aqui representa o ano que nós vamos estar calculando, dividido pela soma de 1 mais I, o I significa taxa de juros, elevada a N. Então, qual que é a questão aqui? Se nós formos calcular o fluxo de caixa de mais de um período, no caso de mais de um ano, nós teríamos que aplicar uma fórmula dessa daqui para cada ano. Então, pegando aqui o nosso exemplo, eu montei aqui as premissas para nós podermos montar o nosso fluxo de caixa. Hoje a nossa taxa Selic está em 4,25%. Então, se a minha taxa Selic hoje está em 4,25%, eu tenho que ter uma taxa de atratividade maior do que 4,25% para poder compensar o risco e investir na empresa. Visto que se hoje eu fosse comprar títulos públicos, para os próximos anos eu teria essa taxa de 4,25% ali ser assegurada, ela estaria segura. Dificilmente o governo me daria um calote. Então, a quantidade de anos que nós vamos calcular o nosso fluxo de caixa descontado? 5 anos. E qual que seria a nossa taxa de desconto anual? 15%. Então, aqui eu joguei 10,75% a mais do que o valor da taxa Selic. Então, no caso, como o meu negócio aqui, nessa situação, eu considero como um risco alto, então, quanto maior o risco, maior deve ser a nossa taxa de desconto. Nessa situação aqui, a taxa de desconto é aquilo que nós almejamos que a empresa cresça ano a ano. Então, essa empresa aqui, eu estipulei que ela tem que ter um crescimento anual de 15%. Então, no primeiro ano ela vai crescer 15%, no segundo ano ela vai crescer mais 15%, e no acumulado eu vou somando. Primeiro ano 15%, segundo ano 15%, então ela vai 30%, 45%, 60% e assim sucessivamente. Mas o que eu quero que vocês entendam a princípio? A taxa Selic, no caso é a taxa que se eu investisse hoje em títulos públicos, eu estaria assegurado que nos próximos anos o meu investimento renderia 4,25% ao ano. Então, como o meu negócio é de alto risco, eu espero que o meu negócio me traga uma rentabilidade, um crescimento de 15% ao ano. Então, vamos aqui ao nosso fluxo de caixa. Dentro desse fluxo de caixa, eu tentei trazer para vocês... Só um momentinho, pessoal. Beleza, voltando aqui ao vídeo. Eu tentei trazer aqui para vocês, da forma mais simplificada possível,
a nossa projeção de fluxo de caixa. Beleza. No primeiro ano, eu supus que essa empresa ela iria faturar R$891 mil. Ela teria 450 mil de custo, ela teria 198.200 de despesas, então ela teria aqui um saldo de 42.800. Eu também projetei que a nossa empresa ela estaria dentro do Simples Nacional, então ela estaria aqui ali enquadrada na alíquota de 5,17%. Aqui dentro da nossa planilha ele trouxe para nós alguns exemplos interessantes da Lagida, da EBITDA e dos impostos que seriam pagos, mas nessa situação aqui nós não vamos levar em consideração, e nem a depreciação. Então, o que seria interessante para nós aqui dentro do nosso exemplo? Seria essa última linha, que seria o nosso fluxo de caixa livre. Então, quanto que seria o nosso fluxo de caixa livre? R$ 169.963. Então, depois que no primeiro ano eu pegasse todas as minhas receitas, tudo aquilo que eu vendi, tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que entrou no meu caixa, pagasse todos os meus custos e todas as minhas despesas pelo regime de caixa, me sobraria no primeiro ano um caixa de R$ 169.963 e nenhum centavo. Então esse seria o meu fluxo de caixa do primeiro ano. Seguindo a mesma ideologia, eu fiz a mesma coisa com o ano 2, o ano 3, o ano 4 e o ano 5. Então, essa linha em azul, que seria o meu fluxo de caixa livre, é com base nela que eu vou realizar o meu valuation. É com base nela que eu vou realizar o meu fluxo de caixa descontado. Então, aqui eu fiz um pequeno resumo. No caso, seria a nossa taxa de atratividade, a nossa rentabilidade acumulada e assim sucessivamente. Até mesmo a nossa taxa de crescimento após os 5 anos. Então, pessoal, para poder facilitar um pouco mais o entendimento, eu montei aqui para que a gente possa ir calculando passo a passo, ano a ano, do nosso fluxo de caixa. No primeiro ano, eu transportei para essa coluna somente o valor final, no caso seria esse valor aqui que está em azul, do nosso fluxo de caixa livre. Então, na primeira coluna, eu coloquei aqui o valor do nosso investimento. O valor do nosso investimento no negócio, o valor que eu estimei que eu teria que gastar para poder abrir o meu negócio, seria de R$200 mil. Então, esses R$200 mil já está englobado todo o meu custo inicial, todo o mobiliário que eu teria que comprar, aluguel e assim sucessivamente. R$200 mil é o valor inicial do meu investimento, que eu vou ter que tirar do meu bolso e colocar para poder iniciar as operações da minha empresa. No primeiro ano, a nossa empresa gerou R$ 169.963 de fluxo de caixa líquido. Então, ela vendeu, recebeu, pagou custo, pagou despesa, englobando aí todas as despesas que envolvem a empresa, pagou imposto e no final de tudo sobrou 169 mil depois do primeiro ano de operação. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que descobrir qual seria aqui o nosso valor, vou até colocar aqui entre parênteses o nosso VPL, para os dias de hoje. Porque eu sei que R$ 169.963 seria o meu resultado após 12 meses. Mas como se passou 12 meses, tecnicamente o meu dinheiro ele também
vai valorizar ou ele também pode desvalorizar. Então eu quero saber, nos dias de hoje, quando eu estou realizando aqui o desembolso dos meus R$200 mil, o quanto valeria esses R$169 mil que eu vou obter como fluxo de caixa do meu primeiro ano. Então, para isso, nós vamos utilizar a nossa fórmula do valor presente líquido dentro do primeiro ano. Então, qual seria a nossa fórmula? Fluxo de caixa. Então, no caso aqui, qual foi o nosso fluxo de caixa? R$169 mil, 963 dentro do primeiro ano. Dividido por 1, que é da nossa fórmula padrão, mais I, que é a nossa taxa de juros, elevado ao tempo. Então, o tempo que nós estamos falando aqui é o tempo que o nosso dinheiro já está empregado na empresa. Nessa primeira situação, nós estamos falando ainda de um ano. Então, nós teríamos R$ 169.963 dividido por 1 mais 0,15, porque quando nós falamos em porcentagem, pessoal, esse 0,15 aqui, ele veio aqui dos meus pré-requisitos para me poder investir na empresa. Então, a minha taxa de crescimento anual, ou a minha taxa de desconto que vai ser utilizado para poder avaliar o meu valor presente líquido, ele é 15%, porque foi a condição que eu coloquei para a empresa. Eu vou investir na empresa, mas em contrapartida eu espero que ela tenha um crescimento mínimo anual de 15%. Então, aquele 0,15 lá nada mais é do que 15% dividido por 100. Esse aqui eu acredito que vocês já devem estar cansados de saber, mas é sempre bom ressaltar. Então, vamos ter aqui 1 mais 0,15 elevado a 1, que no caso esse 1 aqui que está elevado é o tempo. E o tempo é o tempo que o nosso dinheiro teve empregado no investimento. Então, qual é o tempo que o nosso dinheiro teve empregado no investimento? 1 ano. Então, beleza. Vamos calcular primeiramente a nossa parte de baixo. Aqui eu vou repetir os R$169 mil. E aqui eu vou calcular. Então, o que eu vou fazer? Vou reduzir aqui, beleza. Tranquilo. Então, eu coloquei aqui a calculadora científica, é a mesma calculadora que vocês vão ter no celular de vocês. Aqui nós teríamos 1 mais 0,15, que todos sabem que vai dar 1,15. Então, nós teríamos 1,15 elevado ao tempo. Então, esse tempo aqui vem da quantidade de anos que nós estamos com o nosso dinheiro empregado no investimento ou empregado na nossa empresa. Então, qual seria a fórmula que nós usaríamos? Seria aqui, x elevado a y, que no caso aqui ele vai nos dar a potência. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim aqui nosso assento e eu vou colocar a quantidade de tempo que o meu dinheiro está empregado. Nesse primeiro momento, nós vamos utilizar um 1, porque o 1 é o tempo que nós estamos investindo no nosso dinheiro. Nós estamos calculando o fluxo de caixa do primeiro ano de investimento, que também vai dar 1,15. Não vai haver diferença. Então, eu vou repetir aqui. 1,15. Então, se eu pegar 169.963 e dividir por 1,15, eu vou ter R$ 147.793,91. Então, eu vou fazer aqui. R$ 169.963 dividido pela nossa taxa aqui embaixo. E vamos ter R$ 147.793,91
centavos. Então, após um ano de operação, a empresa acumulou um fluxo de caixa líquido de R$ 169.963. Mas ajustando esse fluxo de caixa líquido para os dias de hoje, que são os dias que eu estou investindo, lembrando que meu dinheiro, com o passar do tempo, a tendência dele é só perder valor, nós chegamos a R$ 147.793,91. Então, ajustando esses 169 mil, nós teríamos esse valor hoje. No dia que nós estivéssemos desembolsando esses R$200 mil para podermos iniciar as nossas operações. Então, eu vou repetir esse valor aqui. Beleza, pessoal? Agora nós vamos fazer a mesma coisa com os próximos anos. Eu vou repetir aqui os 183.288.028 e vou calcular aqui a minha taxa de juros. Eu sei que eu vou ter 1,15, que seria a somatória de 1 mais 0,15. Lembrando novamente que esse 0,15 é a taxa de desconto que nós colocamos como premissa para nós podermos investir na empresa. É o que nós esperamos que aquela empresa vá valorizar. Elevado a 2. Da onde é que está vindo esse 2 aqui? Esse 2 está vindo novamente do tempo que nós estamos empregando o nosso dinheiro dentro da empresa, que no caso seria o segundo ano. Então, nós estamos calculando o fluxo de caixa que nós obtivemos do ano 2. Então, aqui, dentro do ano 2, nós vamos calcular qual foi o nosso fluxo de caixa a valor presente. Então, vamos colocar aqui 2, 1,15 elevado a 2, que vai dar 1,32225. Perdão, vai dar 1,3225. Então, essa daqui seria a nossa taxa. Beleza. Agora, se nós pegarmos R$ 183.288,28 e dividíssemos pela taxa que nós encontramos de 1,3225, nós vamos ter aqui um valor de R$ 138.592,27. Então, esse seria o valor presente líquido do nosso caixa do ano 2. Ano 3, a mesma coisa. Vamos repetir aqui o valor presente líquido, que no caso seria o nosso fluxo de caixa, perdão, não é o valor presente líquido, é o nosso fluxo de caixa referente ao ano 3. E vamos fazer a mesma fórmula. 1,15 elevado a 3. Chegamos aqui a uma taxa. Esses valores, pessoal, é sempre interessante colocar ele inteiro, viu? Senão vai dar sempre uma diferençazinha, mesmo que pequena, mas também dependendo do valor pode dar uma diferença significativa. Então, se dividirmos aqui 170 mil pela nossa taxa de 1,520875, nós vamos ter um fluxo de caixa dentro do nosso presente de R$ 111.871,88. Tirando a prova dos 9 aqui, 170 mil, R$ 143,15 dividido por 1,520875. Vai lá, R$ 111.871,88. Vamos repetir no ano 4.
Aqui, pessoal, como eu não consegui fazer essa mesma configuração aqui em cima, eu elevei aqui como se fosse a potência elevada a 4, né? Mas saibam que esse aqui também é referente ao tempo, viu? Não muda nada. É só porque eu não consegui deixar essa configuração bonitinha igual ficou nos outros aqui. O teclado no meu notebook não me possibilitou fazer isso. E já é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Porque eu tentei gravar aqui no papel, escrever na mão, mas a qualidade também não ficou boa porque a qualidade da câmera do celular não ajudou. Mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou tentando explicar para vocês. Elevado ao tempo, que no caso seria aqui 4. Perdão. Elevado a 4. Nós vamos ter aqui 1,74 90,0625. Então vamos pegar R$ 322.007,73 dividido pela nossa taxa de juros, R$ 184.108,96. Vamos repetir aqui os nossos valores dentro da nossa tabela para a gente se situar. E por fim, vamos para o ano 5. Nós vamos pegar aqui o nosso valor. A nossa taxa de juros vai ser 1,15 elevado a 5, que no caso seria o ano 5. Então já estaria 5 anos aí o nosso dinheiro empregado, trabalhando para nós, para poder nos dar rentabilidade. Que vai dar, agora já vai dar um número um pouquinho maior, né? 2,011 3571 875. Então, se pegarmos aqui o nosso valor do fluxo de caixa do quinto ano, dividido pela nossa taxa, teríamos R$ 289.498,26. Então, beleza. Então, pessoal, qual seria o nosso fluxo de caixa descontado? O nosso fluxo de caixa descontado, ele vem da somatória de todos os nossos fluxos de caixa dos 5 anos ajustados a valor presente, menos o valor que nós empregamos para podermos gerar esse retorno futuro. Então, nós vamos pegar aqui. Primeiramente, qual foi o valor empregado pelo investidor, por nós? R$200.000. Mais R$200.000, lembrando que dentro da nossa fórmula, ele vai entrar com um sinal negativo. O fluxo de caixa ajustado do primeiro ano, mais o fluxo de caixa ajustado do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano e do quinto ano. Aqui eu estou usando a fórmula simples de somar. Deixa eu apagar bem aqui da perpetuidade. Beleza. Então, pessoal, depois de 5 anos de operação, essa empresa conseguiria ter um fluxo de caixa descontado de R$ 671.865,29. Então, nessa situação, o nosso valor presente líquido foi maior do que zero. Então, nós podemos classificar esse nosso investimento como viável, porque ele nos deu um lucro. Porque eu somei aqui o fluxo de caixa que eu vou obter com 5 anos de operação da minha empresa e descontei desse fluxo de caixa o valor inicial, que foi meu aporte em dinheiro para poder entrar nesse investimento.
Então, como eu obtive um fluxo de caixa descontado positivo, então o meu investimento ele é viável. Então, se fosse, por exemplo, você fazendo uma consultoria para um cliente seu e ele perguntasse para você se ele deveria ou não investir nessa empresa, você diria que sim. Ou caso você também desejasse investir nessa empresa. Então, esse seria o nosso fluxo de caixa descontado, mas esse daqui ainda não seria o valor da nossa empresa. Porque se nós formos analisar, nós calculamos fluxo de caixa de 5 anos. Mas a nossa empresa, ela é feita para durar ad eterno. Então não tem por que eu calcular o valor da minha empresa baseado em 5 anos, se a minha empresa vai perdurar mais do que 5 anos. Então, o que nós fazemos? Para poder ajustar o nosso valor para o valor que nós não calculamos, para podermos ajustar o valor da empresa, para o valor que nós não levamos em consideração, que seria do ano 6 em diante, nós vamos levar em consideração uma taxa, um valor chamado de perpetuidade. Então, o que seria a nossa perpetuidade? A perpetuidade ele seria o valor do nosso último ano, no caso calculado, que seria o 5º ano, dividido pela nossa taxa de crescimento, que no caso seria 15%. Então, o que eu faria para me poder descobrir qual seria a minha perpetuidade? Eu pegaria R$ 289.498,26 e dividiria pela minha taxa de juros. Qual que é a minha taxa de juros? 15%. Então, nessa situação, nós vamos usar 0,15. 15% nada mais é do que 15 dividido por 100. Teríamos aqui R$ 1.929.988,40. Então, pegaríamos aqui, só ressaltando, o valor do 5º ano dividido pelos 15% de investimento, de taxa de desconto, perdão. No caso, é o que a gente exige que a empresa cresça por ano. Então, qual seria o valor da nossa empresa? Seria o valor do nosso fluxo de caixa descontado mais o valor da perpetuidade. Então, o valor da empresa hoje, caso nós quiséssemos negociar, ela estaria valendo R$ 2.601.853,67. Então, pessoal, esse seria o valor da nossa empresa. Então, o valor da nossa empresa é a soma do fluxo de caixa descontado dos 5 anos, mais o valor da perpetuidade. Então, a perpetuidade é o fluxo de caixa que eu não calculei, que no caso seria do ano 6 em diante. Porque até 5 anos eu ainda consigo projetar, mas a partir disso pode haver mudanças econômicas, mudanças políticas, que façam com que as minhas posições sejam muito imprecisas. Então, eu só calculo a minha perpetuidade. Então, se eu fosse negociar essa empresa hoje, eu negociaria essa empresa com um valor de mercado aproximado em R$ 2.601.853,67. Então, pessoal, o que eu peço para vocês? Esse aqui é a atividade que eu lancei para vocês no grupo. Eu vou lançar aqui uma outra atividade para que vocês possam resolver sozinhos. Vocês podem ver que os cálculos aqui eles não são nada complicados. A questão é porque você vai ter que calcular ano a ano. E para você descobrir tanto o valor do fluxo de caixa descontado, como o valor da perpetuidade, bem como o valor da empresa, também é muito fácil. Caso vocês ainda tenham dúvidas, eu vou estar à disposição. Mas eu peço que vocês realmente estudem esse conteúdo. Eu sei que se a gente tivesse sala de aula seria mais fácil vocês absorverem, mas não é necessariamente por conta da instituição que a gente está dando aula à distância. Tá tentando habilitar esse conteúdo à distância. É devido à situação que nós estamos vivendo, que seria do coronavírus. Então, devido ao Covid, nós estamos tendo que nos adaptar às novas circunstâncias e como a tendência realmente é a gente sempre nos habituar mais às novas tecnologias,
Então vamos fazer uso do nosso celular, dos nossos tablets, computadores, para podermos absorver um pouco mais do conteúdo. Realmente fazer uso das nossas ferramentas tecnológicas para podermos aprender um pouco mais. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Beleza, pessoal? Só mais uma coisa. Se nós fôssemos levar em consideração aqui a fórmula montada dentro da apostila, seria isso daqui, viu, pessoal? A nossa fórmula seria montada desse jeito para podermos chegar diretamente ao nosso fluxo de caixa descontado. Então essa seria a nossa fórmula. Tranquilo? No mais, eu agradeço pela atenção e pela paciência de vocês. Boa sorte, boa noite e até a próxima.